Eu estava limpando a mansão quando a filha do milionário riu e disse: "Você está demitida. Não preciso de gente como você aqui." Eu só abaixei a cabeça. Mas 1 hora depois, durante a visita da família, o advogado leu meu nome no documento e perguntou em voz baixa: "Ela ainda trabalha aqui?" Naquele momento, com meu avental ainda molhado das lágrimas que eu tinha derramado no banheiro de serviço, eu levantei os olhos e vi o papel tremendo nas mãos dele. Era o testamento. E meu nome estava lá, em letras grandes, logo na primeira página. Mas deixa eu voltar um pouco, porque você precisa entender como eu cheguei naquele momento. Precisa entender cada humilhação, cada lágrima, cada noite que eu voltei para casa me sentindo menor do que nada. Porque quando tudo se resolveu, quando a verdade finalmente apareceu, foi muito mais doce do que qualquer vingança que eu poderia ter planejado. Meu nome é Helena. Tenho 42 anos e trabalhei como faxineira na mansão dos Alcântara durante 6 anos. 6 anos limpando cada canto daquela casa enorme, passando pano em mármore importado, tirando poeira de cristais que custavam mais do que meu salário de um ano inteiro. A mansão ficava num condomínio fechado, desses que tem segurança na portaria e nome em francês. Eram 15 cômodos, 7 banheiros, uma piscina do tamanho da minha casa inteira. Eu entrava às 7 da manhã e saía quando desse, porque o trabalho nunca terminava. Sempre tinha alguma coisa, sempre tinha mais um cômodo, mais uma festa, mais uma bagunça para limpar. Quando comecei a trabalhar lá, o Sr. Marcelo Alcântara ainda estava vivo. Ele era um homem sério, daqueles que falam pouco, mas observam tudo. Empresário do ramo de construção, dono de uma das maiores construtoras do estado. A esposa dele, Dona Beatriz, era o oposto. Vivia de salão em salão, de spa em spa, sempre reclamando de alguma coisa. E tinha a Mariana, a filha única, 26 anos de pura maldade, embrulhada em roupas de grife. No começo, eu achei que era só impressão minha. Sabe quando você acha que está sendo sensível demais? Mariana tinha um jeito de falar comigo que sempre deixava um gosto amargo na boca, mas eu pensava: "Helena, você tá precisando trabalhar, para de frescura." Ela me chamava de a faxineira, nunca pelo meu nome. "A faxineira pode vir aqui, diz pra faxineira limpar isso." Onde está a faxineira? Como se eu não tivesse nome, como se eu fosse um objeto, um utensílio que ela usava quando precisava. Os primeiros meses foram tranquilos porque o Sr. Marcelo estava sempre por perto. Mariana controlava a língua quando o pai estava em casa, mas ele viajava muito a trabalho e nesses períodos a casa virava um inferno. Ela fazia festas quase toda semana, trazia os amigos, todos tão metidos quanto ela, e deixavam a casa destruída. Copos de bebida derramados no sofá de veludo, cinzas de cigarro no chão da varanda, até vômito no banheiro social uma vez. E quem limpava tudo? Eu, sempre eu, sozinha, porque ela tinha dispensado as outras 2 funcionárias dizendo que uma era suficiente para cuidar da casa. Lembro do primeiro dia que ela realmente me humilhou de verdade. Foi numa terça-feira de manhã. 3 meses depois que eu tinha começado. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã dela, como fazia todos os dias. Suco de laranja natural, pão francês quentinho, geleia importada, queijos especiais. Mariana desceu de roupão, o cabelo ainda molhado do banho, mexendo no celular. Nem olhou para mim. Sentou, pegou o pão, deu uma mordida e fez uma careta. "Isso tá frio", ela disse, jogando o pão de volta no prato. "Você não consegue fazer nem isso direito?" "Desculpa, Dona Mariana, eu posso esquentar de novo." "Esquece. Já perdi a fome." Ela levantou, ainda mexendo no celular. "Ah, e hoje tem jantar aqui. 12 pessoas. Quero a casa impecável." Impecável. Consegue entender essa palavra ou preciso desenhar? Meu rosto ficou quente. Senti as lágrimas querendo vir, mas segurei. "Sim, senhora. A casa vai estar pronta." "Tomara, porque se minha mãe reclamar de alguma coisa, a culpa é sua." Ela passou por mim, tão perto que consegui sentir o perfume caro que ela usava. Um cheiro doce, enjoativo. "Ah, e Helena?" Ela parou na porta da cozinha virando de costas. "Quando meus convidados chegarem, você fica na cozinha. Não quero você circulando pela casa. É constrangedor." Constrangedor. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça o dia inteiro. Enquanto eu passava pano no chão, lustrava os espelhos, arrumava as almofadas do sofá. Constrangedor. Como se minha presença sujasse o ambiente. Como se só de me ver, as pessoas importantes que ela conhecia fossem ficar incomodadas. O jantar foi exatamente como ela tinha pedido. A casa estava impecável. Lustres brilhando, chão espelhado, mesa posta com a porcelana boa. Eu tinha preparado tudo sozinha, levado horas arrumando cada detalhe. E quando os convidados começaram a chegar,
Eu me escondi na cozinha, como uma intrusa na própria casa onde trabalhava. Fiquei lá, ouvindo as risadas, o barulho das taças brindando, a música suave que tocava na sala. Às vezes alguém entrava para pedir mais gelo ou mais bebida, e eu servia rapidinho, de cabeça baixa, tentando ser invisível. Depois que todos foram embora, já passava da meia-noite. Eu estava exausta, com os pés doendo, a coluna reclamando. Comecei a recolher os pratos, as taças. A mesa estava uma bagunça. Restos de comida, guardanapos amassados, vinho derramado na toalha branca. Levei quase 2 horas para limpar tudo. Quando finalmente terminei, já eram quase 3 da manhã. Peguei minha bolsa para ir embora e encontrei Mariana na escada. Ah, você ainda está aqui? Ela disse, com aquele tom de falsa surpresa. Achei que já tinha ido. Estava terminando de limpar, dona Mariana. Ótimo. Amanhã você vem mais cedo. Minha mãe vai receber umas amigas para um chá. Quer tudo pronto às 10. Ela começou a subir a escada, mas parou no meio do caminho. Ah, e Helena? Da próxima vez não deixa os copos com marca de batom. Ficou nojento. Não deixa os copos com marca de batom. Como se eu controlasse se as convidadas dela deixavam marca ou não. Mas eu só assenti, cansada demais para discutir. Fui para casa naquela noite me sentindo vazia. Peguei 2 ônibus, cheguei no meu apartamento pequeno quase às 4 da manhã. Meu filho, o Lucas, já estava dormindo. Ele tinha 15 anos, estudava de manhã, e eu mal via o rosto dele direito. Saía antes dele acordar, voltava depois dele dormir, tudo para pagar as contas, para dar um futuro melhor para ele. Nos meses seguintes, as coisas só pioraram. Mariana parecia ter prazer em me humilhar. Tinha dias que ela inventava tarefas impossíveis só para me ver correndo. Lava todas as janelas hoje, Helena. Todas. A casa tinha 28 janelas. Ou então, passa todas as roupas do meu closet. Tá tudo amassado. Eram mais de 100 peças. Eu ficava até tarde. Voltava para casa morta de cansaço e no dia seguinte era a mesma coisa. Mais ordens, mais desrespeito, mais humilhação. O pior era que ela fazia questão de me diminuir na frente de outras pessoas. Quando as amigas dela vinham, ela aumentava o tom de voz para ter certeza que eu escutava. Minha mãe insiste em manter essa faxineira, mas, sinceramente, acho que ela não dá conta do serviço. Ou então, é tão difícil achar gente competente hoje em dia. A Helena até que tenta, coitada, mas... E deixava a frase no ar, enquanto as amigas riam, superiores. Teve uma vez que ela me chamou na sala onde estava com o namorado. Um rapaz loiro, de olhos claros, tão metido quanto ela. Eu entrei limpando as mãos no avental, nervosa. A senhora chamou? Helena, me traz um copo de água, com gelo e limão. Ah, e quero gelada, viu? Não morna. Eu fui buscar. Voltei com o copo, entreguei para ela. Mariana deu um gole, fez cara de nojo. Tá quente. Mas eu acabei de tirar da geladeira, dona Mariana. Você tá me contrariando? Ela levantou, furiosa. Eu disse que tá quente. Quer que eu prove para você? E antes que eu pudesse reagir, ela virou o copo na minha blusa. A água gelada escorreu pelo meu peito, molhando o avental, pingando no chão que eu tinha acabado de limpar. O namorado dela riu. Riu alto, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Ops, Mariana disse, sem nenhum traço de arrependimento no rosto. Olha só a bagunça que você me fez fazer. Limpa isso e vai trocar de roupa. Você tá parecendo uma mendiga molhada. Eu fiquei ali, parada, sentindo a água fria na pele, as lágrimas quentes nos olhos. Queria gritar, queria jogar o copo vazio na cara dela. Queria sair daquela casa e nunca mais voltar. Mas eu não podia. Tinha contas para pagar, tinha um filho para sustentar, tinha uma vida inteira dependendo daquele emprego que me destruía um pouquinho a cada dia. Então, eu abaixei a cabeça, peguei o pano e limpei a água do chão. Depois, fui para o banheiro de serviço, tranquei a porta e chorei. Chorei calada, com a mão na boca para ninguém ouvir, até não ter mais lágrimas. Mas sabe o que é pior que a humilhação? É quando você começa a acreditar nela. Quando você olha no espelho e pensa, será que eu mereço isso? Será que eu sou mesmo inferior? Eu comecei a me questionar. Comecei a achar que talvez Mariana tivesse razão, que eu era só a faxineira, que meu lugar era ali, de cabeça baixa, aceitando tudo calada. E isso doía mais do que qualquer copo de água jogado em mim. Doía na alma. As semanas foram passando e eu fui me acostumando com o tratamento. Triste, né? A gente se acostuma até com o que machuca. Eu acordava todo dia sabendo que ia ser humilhada de alguma forma, mas ia mesmo assim, porque precisava, porque não tinha escolha, ou pelo menos era o que eu achava. Até que chegou aquele dia, o dia que mudou tudo. O dia que começou com a pior humilhação da minha vida e terminou com uma revelação que eu jamais imaginaria.
Era uma sexta-feira. Lembro porque sempre tem movimento maior na casa nas sextas. Mariana estava organizando um almoço de família. Os tios iam estar lá, alguns primos, e tinha um advogado vindo também, segundo ouvi ela comentar com a mãe. Alguma coisa sobre assuntos do pai, já que o senhor Marcelo tinha falecido fazia uns 4 meses. A casa estava em luto, mas para Mariana isso só significava vestir preto em vez de cores e continuar com a mesma rotina de festas e encontros. Passei a manhã inteira preparando tudo. A mesa, a comida que a cozinheira tinha feito, as bebidas na temperatura certa, tudo perfeito. Meio-dia os convidados começaram a chegar. Fiquei na cozinha, como sempre, invisível e silenciosa. Mas por volta de 1 da tarde, Mariana me chamou na sala. Meu coração apertou. Quando ela me chamava na frente de visitas, nunca era coisa boa. Entrei na sala enorme, com aqueles sofás de couro e a vista para o jardim. Tinha umas 10 pessoas ali. Reconheci alguns tios da Mariana, a mãe dela, Dona Beatriz, e um senhor de terno que devia ser o advogado. Todos me olharam quando entrei. Olharam como se olha para um inseto que entrou voando pela janela. Helena, Mariana disse, com um sorriso que não chegava nos olhos. Você pode ir no meu quarto e trazer minha bolsa azul? Deixei na cama. Sim, dona Mariana. Dei meia volta para ir. Espera. A voz dela me parou. Antes disso, quero falar uma coisa com você. Ela olhou para os familiares, como se pedisse aprovação. Sabe, Helena, eu tenho pensado muito e acho que não está funcionando mais. Você não está dando conta do trabalho. Meu estômago virou. Como assim, senhora? Você ouviu. A casa está sempre com alguma coisa fora do lugar. Você é lenta, preguiçosa. Eu já tive paciência demais. Ela cruzou os braços, satisfeita com o discurso. Você está demitida. Pode pegar suas coisas e ir embora. O silêncio que caiu na sala foi pesado. Senti todas as pessoas me olhando. Algumas com pena, outras com indiferença. Minha voz saiu trêmula. Mas, dona Mariana, eu sempre fiz tudo o que a senhora pediu. Não vem com desculpa não, Helena. Minha decisão está tomada. Ela olhou para o relógio de pulso, entediada. Aliás, nem precisa mais subir para o quarto. Só vai. Não preciso de gente como você aqui. Não preciso de gente como você aqui. As palavras foram como um tapa na cara. Senti meu rosto arder, os olhos encherem de lágrima. Eu queria falar, queria me defender, mas minha garganta estava fechada. Então, eu só abaixei a cabeça e saí dali. Andei pelo corredor, peguei minha bolsa na lavanderia e fui para o banheiro de serviço. Tranquei a porta e desabei. Chorei como não chorava fazia anos. Chorei pela humilhação, pela injustiça, por 6 anos de trabalho jogados no lixo sem um pingo de consideração. Chorei porque não sabia como ia pagar o aluguel, como ia alimentar meu filho, como ia sobreviver. Fiquei ali uns 15 minutos tentando me recompor. Lavei o rosto, sequei as lágrimas. Pensei, vou embora com a cabeça erguida. Não vou dar a ela o prazer de me ver destruída. Abri a porta do banheiro e ia sair pela porta da cozinha quando ouvi vozes vindo da sala. A porta estava entreaberta e, sem querer, escutei parte da conversa. Era a voz do advogado, grave, séria. Como disse, o testamento do Sr. Marcelo é bem claro. Ele deixou instruções específicas sobre a distribuição dos bens. Sim, sim, doutor Augusto. Dona Beatriz respondeu impaciente. Mas isso já não estava tudo resolvido? Não exatamente. Há uma cláusula aqui que precisa ser esclarecida. Diz respeito a uma beneficiária que o Sr. Marcelo incluiu nos últimos meses de vida. Beneficiária? A voz de Mariana soou aguda, nervosa. Que beneficiária? Meu pai não me disse nada sobre isso. Ele provavelmente não teve tempo. A alteração foi feita 3 semanas antes do falecimento. Ouvi o barulho de papéis sendo manuseados. O nome aqui é Helena Cristina da Silva. Meu sangue congelou. Helena Cristina da Silva. Esse era meu nome completo. Meu coração disparou. O que meu nome estava fazendo no testamento do Sr. Marcelo? Eu nem tinha contato direto com ele. Mal conversávamos, porque, Então ouvi a voz do Dr. Augusto de novo, agora mais baixa, quase um sussurro. Ela ainda trabalha aqui? Houve uma pausa, um silêncio tenso. Depois a voz de Mariana, confusa e irritada. Trabalha? Essa Helena? A faxineira? É o nome que consta aqui. Helena Cristina da Silva. Segundo o testamento, ela é... Bem, é uma situação delicada. Senti minhas pernas bambas. Precisava sair dali. Eu precisava saber. Precisava entender o que estava acontecendo. Antes que pudesse decidir o que fazer, a porta da sala se abriu completamente e Dona Beatriz apareceu no corredor. Ela me viu ali, parada, e seus olhos se arregalaram. Helena, você ainda está aqui?
Eu ia embora, dona Beatriz. O advogado apareceu atrás dela. Um homem alto, de uns 60 anos, com óculos de grau e expressão séria. Ele me olhou de cima a baixo, como se estivesse me avaliando. A senhora é Helena Cristina da Silva? Sim, senhor. Ele trocou um olhar significativo com dona Beatriz. Acho melhor ela participar dessa conversa. Se você chegou até aqui, se sentiu a humilhação que eu senti, o aperto no peito, a vontade de chorar e gritar ao mesmo tempo, deixa seu like neste vídeo. Se inscreve no canal, porque você precisa ver o que aconteceu quando eles leram aquele testamento inteiro na minha frente. E me conta nos comentários, você já foi humilhado no trabalho? Como reagiu? Sua história pode ajudar alguém que está passando por isso agora e acha que não tem saída. Vamos juntos, porque ninguém merece ser tratado como eu fui. E o que vem a seguir, você não vai acreditar. Entrei naquela sala como uma condenada entrando no tribunal. Minhas pernas tremiam. O coração batia tão forte que achei que todos podiam ouvir. Mariana estava sentada no sofá, com os braços cruzados e uma expressão de desprezo total no rosto. Dona Beatriz parecia confusa, olhando para mim e depois para o advogado, tentando entender o que estava acontecendo. Os tios e primos que estavam ali ficaram em silêncio, observando a cena como se fosse um espetáculo. Senta, Helena, o doutor Augusto disse, apontando para uma cadeira de espaldar alto perto da janela. Eu sentei na beirada com a bolsa no colo, as mãos apertando a alça com força. Sentia que a qualquer momento podia desmaiar. Preciso fazer algumas perguntas para a senhora. Sim, senhor. Ele abriu uma pasta de couro, tirou alguns papéis de dentro, ajeitou os óculos e me olhou com uma seriedade que me deu ainda mais medo. A senhora conheceu o senhor Marcelo Alcântara em que circunstância? Eu trabalhava aqui como faxineira. Trabalho há 6 anos. E mantinha algum tipo de relacionamento próximo com ele? Mariana deu uma risada sarcástica. Relacionamento? Com a faxineira? Pelo amor de Deus, doutor Augusto, meu pai jamais... Mariana... Dona Beatriz a cortou, mas a voz dela também estava cheia de indignação. Deixa o doutor falar. Senti meu rosto arder. Não, senhor, eu só limpava a casa. A gente mal conversava. Ele era sempre muito sério, muito educado, mas não tínhamos proximidade. O advogado assentiu, fazendo anotações num bloquinho. E a senhora sabia que o senhor Marcelo tinha conhecimento sobre sua situação familiar? Minha situação? Minha voz saiu fraca, confusa. Não sei do que o senhor está falando. Doutor Augusto suspirou fundo. Ele parecia desconfortável, como alguém que precisa dar uma notícia difícil, mas não sabe como começar. Olhou para Dona Beatriz, depois para Mariana e finalmente de volta para mim. Helena, o senhor Marcelo deixou um documento anexado ao testamento, uma carta. Ele queria que fosse lida em voz alta, na presença da família, caso a senhora ainda estivesse trabalhando aqui quando ele falecesse. Uma carta? Minha voz era um sussurro agora. Para mim, sim. E ela explica algumas coisas que vão mudar a perspectiva de todos nesta sala. Ele puxou um envelope branco, lacrado com cera vermelha, quebrou o lacre com cuidado e tirou 2 folhas de papel de dentro. A letra era manuscrita, tremida, mas legível. A letra do senhor Marcelo. Com a permissão de todos, vou ler. Ninguém disse nada. Mariana estava rígida no sofá, os olhos fixos no papel. Dona Beatriz tinha a mão na boca, como se pressentisse que algo terrível estava por vir. Eu só conseguia respirar fundo, tentando não desmaiar. O doutor Augusto começou a ler. A quem interessar possa. Meu nome é Marcelo Augusto Alcântara e escrevo esta carta em plena consciência e lucidez, sabendo que meus dias estão contados. Os médicos me deram 6 meses. Já se passaram 5. Há coisas que precisam ser ditas antes que eu vá. Coisas que escondi por tempo demais, por covardia, por medo, por vergonha. Helena Cristina da Silva trabalha na minha casa há 6 anos. Ela não sabe, mas eu sei exatamente quem ela é. Sei por que mandei investigar. Sei porque desde o primeiro dia que a vi, reconheci os mesmos olhos de sua mãe, os mesmos olhos que me assombraram por 38 anos. A sala inteira ficou em choque. Eu ouvi Dona Beatriz soltar um gemido abafado. Mariana levantou do sofá. O que isso significa? Do que ele está falando? Deixa eu terminar, o doutor Augusto disse firme. E continuou. Quando eu tinha 23 anos, antes de casar com Beatriz, tive um relacionamento com uma mulher chamada Cláudia Maria da Silva. Era uma moça simples, trabalhadora, que vendia flores na feira. Nos apaixonamos. Foi breve, intenso e terminou da pior forma possível. Quando descobri que ela estava grávida, minha família pressionou. Disseram que eu tinha um futuro pela frente, que não podia jogar tudo fora por uma aventura.
Ofereceram dinheiro a ela, muito dinheiro. E ela aceitou. Aceitou porque precisava, porque estava sozinha, porque eu fui covarde demais para assumir a responsabilidade. Ela foi embora para outra cidade. Nunca mais a vi. Mas descobri, anos depois, que ela teve a criança, uma menina. E essa menina cresceu, casou e teve uma filha. Helena é minha neta, filha da filha que abandonei antes mesmo de nascer. O mundo parou. Literalmente parou. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Minha avó Cláudia. Ela nunca falou do pai da minha mãe. Nunca. Dizia que era assunto do passado, que não valia a pena mexer. Minha mãe cresceu sem pai, morreu quando eu tinha 17 anos e levou o segredo com ela. E agora eu estava descobrindo que o homem que eu limpava a casa há 6 anos era meu avô de sangue. Isso é mentira! Mariana gritou, a voz estridente, histérica. Mentira! Meu pai jamais faria isso. Jamais! Mariana, controla-se, Dona Beatriz disse, mas a voz dela estava quebrada, trêmula. Ela olhou para mim com uma mistura de choque e algo que parecia culpa, pena. O Dr. Augusto ergueu a mão, pedindo silêncio. Tem mais. Helena, se você está ouvindo isso, peço perdão. Perdão por não ter tido coragem de te contar em vida, por ter te visto limpar o chão da minha casa, sabendo que você era meu sangue, e não ter dito nada. Fui covarde 2 vezes. Abandonei sua avó, abandonei sua mãe, e te deixei trabalhar aqui como empregada quando você deveria ter sido tratada como família. Por isso, tomo esta decisão. Deixo a Helena Cristina da Silva 50% das ações da construtora Alcântara em Filhos, além da propriedade desta mansão onde ela trabalhou por anos. O restante dos bens será dividido entre minha esposa Beatriz e minha filha Mariana, conforme estipulado anteriormente. Espero que, ao lerem esta carta, entendam minha decisão. Espero que tratem Helena com a dignidade que ela sempre mereceu e que eu, covarde que fui, nunca dei. Com arrependimento e esperança de redenção, Marcelo Augusto Alcântara. Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu ouvia meu próprio coração batendo. 50% das ações. A mansão. Esta casa onde eu limpava, onde eu era humilhada, onde eu chorei tantas vezes trancada no banheiro de serviço. Esta casa era minha, legalmente minha. Não! Mariana avançou em direção ao advogado, tentando arrancar os papéis da mão dele. Isso não pode ser verdade. Ela é uma faxineira! Uma faxineira! Meu pai estava louco, senil. Alguém manipulou ele. Mariana, Dona Beatriz se levantou, segurando a filha pelo braço. Para com isso. Para! Mãe, você está ouvindo isso? Essa mulher vai ficar com metade da empresa, com a nossa casa. E você quer que eu fique quieta? Eu continuava sentada, em choque, incapaz de processar tudo. Minha mente estava em branco, ou melhor, estava cheia demais, cheia de informações que não faziam sentido juntas. Eu era neta do Sr. Marcelo, eu era herdeira, eu era dona daquela casa. O Dr. Augusto guardou os papéis calmamente. Senhora Mariana, o testamento é válido e foi registrado em cartório. Tenho aqui também o resultado do teste de DNA que o Sr. Marcelo mandou fazer secretamente, comparando o material genético dele com o da Helena. Está tudo documentado. Não há brecha legal. Teste de DNA? Minha avó saiu rouca. Quando? Lembra quando teve aquela campanha de saúde aqui no condomínio, há uns 8 meses? Onde ofereceram exames de sangue gratuitos? O doutor perguntou gentilmente. Foi ali. O Sr. Marcelo providenciou tudo discretamente. Eu lembrava perfeitamente. Tinha achado estranho, mas foi porque era de graça e eu nunca tinha condições de fazer exames completos. E agora descobria que tinha sido tudo armado. O Sr. Marcelo queria ter certeza. Queria confirmar antes de morrer. Mariana começou a chorar. Não de tristeza, mas de raiva. Raiva pura. Você! Ela apontou para mim, os olhos vermelhos, o dedo tremendo. Você sabia e fingiu. Ficou aqui se fazendo de coitada, limpando o chão, para ganhar a confiança dele. Não, minha voz saiu firme pela primeira vez. Levantei da cadeira, ainda tremendo, mas com algo diferente crescendo dentro de mim. Não era raiva, era dignidade. Eu não sabia de nada. Trabalhei aqui honestamente. Limpei esta casa com dedicação, aguentei cada humilhação sua calada, porque precisava do emprego. Eu não pedi por isso. Não manipulei ninguém. Descobri agora, junto com você. Mentirosa. Mariana, chega! Dona Beatriz finalmente explodiu. Chega! Você não está ajudando! Ela se virou para mim, os olhos marejados. Helena, eu não sei o que dizer. Isso é tudo muito difícil de processar. Eu entendo, Dona Beatriz. E eu entendia mesmo.
Ela tinha acabado de descobrir que o marido teve um passado que ela desconhecia, que ele escondeu uma filha, uma neta, que ele deixou metade do patrimônio para uma estranha. Bem, não mais estranha, família. O Dr. Augusto se aproximou de mim, estendendo uma pasta. Helena, aqui estão todos os documentos, as ações da empresa, a escritura da casa, tudo está em nome do espólio, mas será transferido para a senhora assim que finalizarmos o inventário. Deve levar uns 3 meses. Peguei a pasta com mãos trêmulas. Ainda não parecia real. E o que eu faço agora? Por enquanto, sugiro que procure um advogado particular para te representar. Vai precisar de orientação para administrar tudo isso. Ele tirou um cartão do bolso. Se precisar de indicação, posso ajudar. Peguei o cartão. Li o nome dele, Dr. Augusto Mendes, Advocacia Empresarial. Obrigada. Mariana ainda chorava no sofá, Dona Beatriz ao lado dela, tentando acalmar. Os tios e primos começaram a sussurrar entre si, chocados. Eu sabia que nos próximos dias a notícia ia se espalhar. A faxineira que virou herdeira, a neta secreta do empresário milionário. Ia ser escândalo na alta sociedade, mas naquele momento eu só queria sair dali, respirar, processar. Então me levantei, apertei a pasta contra o peito e comecei a andar em direção à porta. Passei por Mariana. Ela levantou o rosto, os olhos inchados e sibilou. Você não merece nada disso. Parei. Virei para ela e pela primeira vez em 6 anos, olhei nos olhos dela sem abaixar a cabeça. Talvez não, mas seu avô achou que sim. E sabe de uma coisa, Mariana? Mesmo agora, mesmo com tudo isso, eu não te invejo, porque eu posso não ter tido dinheiro, mas sempre tive dignidade. E isso você nunca vai conseguir comprar. Saí daquela casa com a cabeça erguida. Andei pelo jardim, passei pelo portão, cheguei na rua. E só ali, sozinha na calçada, caí de joelhos e chorei. Chorei por tudo. Pela humilhação, pela descoberta, pelo avô que nunca conheci de verdade, pela mãe e pela avó que não estavam ali para ver isso. Chorei até não ter mais lágrimas. Depois levantei, sequei o rosto e comecei a caminhar. Porque mesmo sem entender ainda o que tinha acontecido, uma coisa eu sabia, minha vida tinha mudado para sempre. Nos dias seguintes, foi uma loucura. A notícia vazou rápido, jornais locais publicaram. Empresário deixa fortuna para neta secreta que trabalhava como faxineira. Minha foto apareceu em sites, em grupos de rede social. Gente que eu nem conhecia começou a me procurar, a me adicionar, a mandar mensagem. Repórteres ligaram para o meu celular querendo entrevista. Tive que mudar de número. Procurei o advogado que o Dr. Augusto indicou. Um homem sério, competente, que me explicou todos os meus direitos. As ações da construtora valiam milhões. Milhões. Era um número que eu nem conseguia imaginar direito. E a mansão, avaliada em mais alguns milhões. Eu, que ganhava um salário mínimo e meio, que dividia um apartamento de 2 cômodos com meu filho, de repente era multimilionária. Mas o dinheiro não era nem a parte mais importante. Era o reconhecimento. Era saber que eu tinha família, que eu tinha raízes, que minha mãe, que morreu sem conhecer o pai dela, tinha sido filha de alguém importante, e que minha avó, que passou a vida vendendo flores numa feira, tinha sido amada, mesmo que por pouco tempo, por um homem que depois se tornou milionário. Mariana tentou impugnar o testamento, contratou advogados caros, entrou na justiça alegando que o pai estava senil, que tinha sido manipulado. Mas os laudos médicos eram claros. O Sr. Marcelo estava lúcido quando escreveu a carta e alterou o testamento. O teste de DNA era incontestável. Ela perdeu em todas as instâncias. Teve até uma audiência onde o juiz perguntou a ela: a senhora tem alguma prova de que seu pai não estava em pleno uso das faculdades mentais? E ela não tinha, porque o Sr. Marcelo tinha sido meticuloso, tinha gravado vídeos, feito exames médicos, tinha testemunhas. Ele sabia que Mariana tentaria contestar e se preparou para isso. Lembro de assistir um dos vídeos que o advogado me mostrou. Era o Sr. Marcelo, sentado no escritório dele, falando diretamente para a câmera. A voz estava fraca, cansada, mas firme. Estou gravando este vídeo para deixar claro que todas as minhas decisões foram tomadas de forma consciente e voluntária. Helena é minha neta. É sangue do meu sangue e merece tudo que estou deixando para ela. Mais do que isso, merece o reconhecimento que negaram à mãe dela, que negaram à avó dela. Estou corrigindo um erro que me perseguiu a vida inteira. Ele pausou, limpou uma lágrima do olho. Helena, se você estiver assistindo isso, saiba que sinto muito. Sinto muito por não ter tido coragem de te dizer pessoalmente, mas espero que entenda que do meu jeito,
Eu tentei fazer o certo. Quando terminei de assistir, chorei. Chorei pelo tempo perdido, pelas conversas que nunca tivemos, pelo relacionamento de avô e neta que nunca conhecemos, mas também chorei de gratidão, porque ele, mesmo covarde, mesmo tarde demais, tentou consertar. 3 meses depois, como o Dr. Augusto tinha dito, o inventário foi concluído. Eu oficialmente me tornei dona de 50% das ações da Alcântara em Filhos e da mansão onde trabalhei como faxineira. A primeira coisa que fiz foi tirar meu filho daquela escola pública sucateada e colocar num colégio particular bom. Comprei uma casa pra gente, longe daquela mansão, num bairro tranquilo. Mobiliamos juntos, escolhemos cada detalhe. Era nossa, realmente nossa. A mansão, eu decidi alugar. Não conseguia morar lá. Tinha memórias demais, ruins demais, mas também não quis vender por birra. Era minha por direito, por sangue. Então aluguei para uma empresa que fazia eventos, casamentos, festas, formaturas. Virou uma fonte de renda passiva boa. Quanto à construtora, fui aprendendo aos poucos. Comecei a frequentar as reuniões da diretoria. No começo, era tudo muito intimidador. Homens de terno, linguagem corporativa, números enormes. Mas eu tinha uma vantagem. Sabia o que era trabalhar duro. Sabia o que era ralar de verdade, e isso me deu perspectiva. Comecei a sugerir melhorias nas condições dos trabalhadores das obras, equipamentos de segurança melhores, salários mais justos. Alguns acharam radical. Outros, incluindo velhos parceiros do Sr. Marcelo, apoiaram. Teve um diretor, o Sr. Paulo, que tinha trabalhado com meu avô por 30 anos. Ele me chamou num canto depois de uma reunião e disse: "Sabe, Helena, quando o Marcelo me contou sobre você, uns meses antes de morrer, eu achei que ele estava cometendo um erro. Achei que você não ia dar conta, mas eu estava errado. Você tem a fibra dele, a mesma determinação, e tem algo que ele perdeu no caminho: humanidade. Continue assim." Aquilo me marcou, me deu confiança para continuar propondo mudanças, mesmo quando encontrava resistência. Criei uma política de licença maternidade estendida. Implementei um programa de bolsas de estudo para os filhos dos funcionários. Aumentei o salário base de todos os cargos operacionais. E a cada mudança, via o respeito das pessoas crescendo. Não pelo meu sobrenome, não pelo meu dinheiro, mas pelo que eu estava fazendo. Mariana continuou na empresa também. Afinal, tinha os outros 50% divididos entre ela e a mãe. As primeiras reuniões foram tensas. Ela mal olhava para mim. Falava comigo pelo mínimo necessário, sempre com desprezo. Mas com o tempo, ela percebeu que eu não ia desistir, que eu tinha tanto direito quanto ela de estar ali. E, eventualmente, se não chegamos a ser amigas, pelo menos estabelecemos uma relação profissional tolerável. Teve um dia, uns 6 meses depois de tudo, que esbarrei com ela no corredor da empresa. Estávamos sozinhas. Ela parou, me olhou, e pela primeira vez, vi algo diferente no rosto dela. Não era raiva, era cansaço. "Você está se saindo bem", ela disse quase num sussurro. Meu pai, acho que ele escolheu certo. Não foi um pedido de desculpas, talvez nunca fosse, mas foi um reconhecimento. E para mim, naquele momento, foi o suficiente. "Obrigada, Mariana", respondi, e segui meu caminho. Comecei também a pesquisar sobre minha avó Cláudia. Fui atrás de registros, documentos, fotos antigas. Descobri que ela foi uma mulher forte, que criou minha mãe sozinha, trabalhando em feiras, fazendo bicos, nunca reclamando. Morreu quando eu era pequena, mas lembro do cheiro dela, da mão calejada segurando a minha. Agora eu entendia de onde vinha aquela força e jurei que ia honrar a memória dela, que ia usar tudo que tinha recebido não para me vingar, mas para fazer diferença. Encontrei uma foto antiga dela, guardada numa caixa no fundo do armário da minha tia. Ela estava jovem, bonita, sorrindo enquanto segurava um buquê de flores. No verso tinha uma data: 1984, o ano que ela conheceu o Sr. Marcelo. Mandei ampliar essa foto e coloquei na parede do meu escritório na construtora. Todo dia, quando chegava, olhava para ela e lembrava de onde eu vim. Lembrava que cada conquista minha era também dela. Criei um projeto social da construtora voltado para a capacitação profissional de pessoas de baixa renda. Cursos gratuitos de pedreiro, eletricista, encanador, mestre de obras, e fiz questão que tivesse vaga reservada para mulheres, porque eu sabia o que era ser subestimada, sabia o que era ouvir que você não era capaz, e queria dar a outras mulheres a chance que demorei tanto para ter. A primeira turma formou 50 pessoas. A cerimônia foi simples, num sábado de manhã, no pátio da construtora. Eu fiz questão de estar lá, de apertar a mão de cada formando, de ouvir suas histórias. Teve uma moça, a Joana,
que me abraçou chorando. A senhora mudou minha vida, ela disse. Eu era faxineira, igual a senhora foi, e agora vou trabalhar como eletricista, ganhando 3 vezes mais. Vou poder dar estudo para os meus filhos. Naquele momento, eu soube que tinha feito a coisa certa, que toda a dor, toda a humilhação, toda a luta tinha valido a pena. Porque agora eu podia ajudar outras pessoas, podia ser a mudança que eu queria ver no mundo. O Lucas, meu filho, cresceu vendo tudo isso. Vendo a mãe que ele conhecia, a faxineira que saía de madrugada e voltava exausta, se transformar em empresária, em alguém respeitado. Ele me disse uma vez, já mais velho: "Mãe, eu sempre soube que você era forte, mas agora o mundo inteiro sabe também." E aquilo me encheu de orgulho mais do que qualquer quantia em dinheiro poderia fazer. Ele entrou na faculdade de engenharia, queria seguir os passos do bisavô que nunca conheceu, e eu fiz questão de não facilitar demais para ele. Dei tudo o que ele precisava, mas também ensinei o valor do trabalho, do esforço, da humildade, porque eu sabia que o dinheiro podia acabar, que as empresas podiam falir, mas o caráter, a dignidade, isso ninguém tira da gente. Hoje, quando olho para trás, para aquele dia em que fui demitida na frente de todo mundo, humilhada, diminuída, eu agradeço. Não pela humilhação em si, óbvio, mas porque foi naquele dia que tudo mudou. Foi naquele dia que a verdade veio à tona. E se o senhor Marcelo tivesse vivido mais tempo, talvez nunca tivesse tido coragem de me contar. Talvez eu tivesse passado a vida inteira sem saber quem eu realmente era, sem saber que tinha uma família, uma história, um lugar no mundo, além do que eu imaginava. Às vezes ainda me pego pensando nele, no meu avô que nunca conheci de verdade, que me viu limpar sua casa por anos, sabendo que eu era do sangue dele, e não disse nada. Fico com raiva? Sim. Fico triste? Também. Mas também entendo que ele estava tentando corrigir um erro enorme, que machucou muita gente, mas que ele tentou reparar do jeito que conseguiu. Não apaga o passado, não traz minha mãe de volta, não desfaz o abandono da minha avó. Mas foi algo, foi um reconhecimento, foi justiça, mesmo que tardia. E sabe o que mais me deixa feliz? É quando contrato gente para trabalhar na empresa e trato todo mundo com respeito. Quando vejo uma faxineira limpando o escritório e paro para agradecer, para perguntar o nome dela, para ter certeza que ela tem boas condições de trabalho. Quando crio políticas internas que protegem os funcionários de assédio, de humilhação, de abuso de poder. Porque eu sei o que é estar do outro lado, sei o que é ser invisível. E juro para mim mesma que enquanto eu tiver poder, ninguém na minha empresa vai passar pelo que passei. Tenho uma faxineira na empresa, a Dona Rosa, que trabalha conosco faz 15 anos. No primeiro dia que assumi oficialmente, fui até ela e perguntei: "Dona Rosa, a senhora está satisfeita com as condições de trabalho aqui?" Ela ficou surpresa, sem saber o que responder. Porque se houver alguma coisa que precise melhorar, eu quero saber. A senhora merece respeito e dignidade, assim como todo funcionário aqui. Ela me olhou com lágrimas nos olhos e disse: "Ninguém nunca me perguntou isso antes, moça." E a partir dali, criamos um canal de comunicação aberto. Todo mês, eu faço questão de almoçar com representantes de todos os setores, incluindo limpeza, segurança, manutenção. Não só os executivos de terno, porque são essas pessoas que fazem a empresa funcionar de verdade. Tem gente que diz que foi sorte, que eu dei sorte de ser neta do homem certo, e talvez tenha sido. Mas sorte também é trabalhar honestamente por 6 anos. É manter a dignidade mesmo sendo humilhada. É não perder a humanidade mesmo quando tratada como menos que isso. Sorte é meu avô ter tido consciência no final da vida. Sorte é o sistema de justiça ter funcionado. E eu não vou desperdiçar essa sorte. Vou usar cada centavo, cada oportunidade, cada segundo para fazer diferença. Para ser a pessoa que minha mãe ficaria orgulhosa. Para ser a neta que minha avó merecia que eu fosse. Então sim, fui demitida, fui humilhada, fui diminuída, mas levantei. E agora, quando olho no espelho, vejo não só a Helena faxineira que lutou para sobreviver, vejo a Helena empresária, a Helena neta, a Helena que se descobriu e se reconstruiu. E essa Helena, essa versão de mim, ninguém nunca mais vai conseguir apagar, porque agora eu sei quem eu sou, sei de onde vim e sei principalmente para onde vou. E esse caminho, ninguém vai me tirar dele, nunca mais. Essa história me ensinou que ninguém tem o direito de nos diminuir. Não importa quanto dinheiro eles tenham, não importa quantos títulos eles ostentem. Nossa dignidade
não está à venda. Nossa humanidade não é negociável. E às vezes, quando a vida nos joga no fundo do poço, é de lá que descobrimos do que realmente somos feitos. Se você chegou até aqui, se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like para que mais pessoas vejam que a justiça existe, mesmo que demore. Se inscreva no canal, porque todo dia eu trago histórias reais de pessoas que não abaixaram a cabeça, que lutaram, que venceram. E me conta nos comentários, você já precisou se impor contra alguém poderoso? Já foi subestimado e provou que estavam errados? Como foi? Sua história pode inspirar milhares de pessoas que nos assistem e que precisam ouvir que é possível, que vale a pena resistir, que vale a pena manter a dignidade mesmo quando tudo parece perdido. Porque no final, o que fica não é quanto dinheiro você tem, mas que tipo de pessoa você escolheu ser. E eu escolhi ser alguém que nunca, jamais, vai fazer outra pessoa se sentir pequena, porque eu sei exatamente como isso dói. E sei também como é doce a sensação de se levantar, sacudir a poeira e provar para o mundo inteiro que você sempre foi muito mais do que eles achavam. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Até a próxima história.